Capítulo 2. A proteção da velha serva. Decorrida uma semana, Pecos, envolvido por uma série de compromissos sociais e militares, não tornara a recordar-se das duas escravas que singularmente ganhara, nem determinara suas funções. Enquanto isso, elas aguardavam, servindo apenas em delicados serviços condizentes com o seu conhecimento doméstico. Embora nada as diferenciasse na maneira de proceder, a forma pela qual sentiam a situação era bem distinta. Solimar, magnânima, resignada, sofria em silêncio, procurando dar o que possuía de melhor a todos que a cercavam. Nalim, recalcada, orgulhosa, esforçava-se por acalmar-se perante os que eram agora seus iguais, sem demonstrar o que lhe ia na alma. Era como uma calmaria que precede as tempestades. A qualquer momento, esta poderia irromper, atirando-a às consequências imprevisíveis. Solimar sentia o pensamento de Nalim. Lastimava sinceramente a falta de compreensão e humildade, temerosa pelo seu futuro. As escravas mais antigas, principalmente as mais jovens, não gostavam das novas companheiras. Sentiam ciúmes por serem forçadas a reconhecer-lhes a formosura. Pecos não era como a maioria dos seus contemporâneos abastados, que mantinham relações amorosas abusivas com as escravas. Repugnavam sobremaneira tal proceder, não por princípio de moral, mas de categoria. Julgava-se superior a elas. Muitas, porém, eram vencidas pelo seu fascínio pessoal e não perdiam as esperanças de lhe despertar o interesse amoroso, mesmo que momentâneo. As duas moças não encontraram um ambiente sincero, mas pessoas cheias de ódio, inveja e recalques violentos. Suas maneiras distintas, fidalgas, principalmente as de Nalim, haviam despertado nas outras a consciência de sua inferioridade, e isso raramente as mulheres perdoam. Fossem elas menos bonitas e o acolhimento teria sido mais amistoso. Esse ambiente uniu ainda mais aquelas almas que já se estimavam. Uma grande e sincera amizade nasceu entre elas. Jetsaida, homem de confiança de Pecos e administrador de seus domínios, supervisionava os serviços de Cotia, encarregada das tarefas femininas da casa. Ela sentiu desde logo pena das duas moças. Ela compreendia porque havia passado pela mesma experiência e esforçava-se para suavizar-lhes os momentos. Contudo, a princípio, sua intenção não foi entendida pelas duas moças, retraídas pela acolhida francamente hostil das demais. Entretanto, aos poucos perceberam que contavam com a sua simpatia e benevolência. Um dia, Cotia lhes dissera: tenho observado os vossos serviços. Tendes as mãos delicadas. Nesta casa falta a orientação de uma dama, assim como escravas competentes para esses serviços delicados.
Falarei com o nosso valente Senhor, para que vos confie uma tarefa de acordo com vossos conhecimentos. Assim também podereis me auxiliar nas determinações mais difíceis. As duas agradeceram sinceramente. Elas não possuíam nenhum conhecimento dos serviços grosseiros e seria muito penoso sujeitar-se a eles. Dias depois, a ocasião fez-se sentir. Quando Jetsaida a avisou de que o nobre Pecos a chamava. Cutiá, presunçosa, foi ter com ele, que a recebeu com a condescendência que lhe permitia a consciência de sua superioridade. Para o que me quer, meu senhor? Perguntou a escrava, curvando-se. Preciso de ti para um caso muito especial. Meus parentes chegam dentro de um mês. Quero remodelar tanto quanto possível as decorações domésticas, principalmente as que foram de minha mãe. Para minha prima Otias, que passará, juntamente com meu tio, a residir conosco. Recorro a ti porque, como mulher, ainda com a lembrança de tua passada posição em tua pátria, deves conhecer os caprichos femininos. Mandarei tapeceiros e tudo o mais que se fizer necessário para a remodelação. Espero de ti uma orientação sobre o que ficaria mais próprio para os 18 anos de minha prima. Quanto aos aposentos de meu tio, Osíete, e de meu irmão, Jazar, também de regresso eu escolherei os adornos. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para bem servi-lo, meu senhor, mas desejaria falar-vos sobre um assunto que há dias está me preocupando. Fala. Nobre Pecos, há já alguns dias trouxestes 2 novas escravas e ainda não lhes designastes os serviços a desempenhar. Por se tratar de 2 mulheres que conhecem a alta posição social, estão a par dos pormenores que desejais, melhor do que eu, que já muito passei da idade dos sonhos bonitos. Permiti que elas me auxiliem na tarefa e tenho a certeza de bem servi-vos. Seja, tens a minha autorização. Findo este trabalho, designarei para elas outros, conforme se fizer necessário na ocasião. Agora, vai-te, assim que idealizares as modificações, vem comunicar-me, mas se breve, porque temos somente um mês de prazo. Cutiá correu como uma criança feliz a dar a boa nova às 2 jovens. Imediatamente resolveram pôr mãos à obra. Solimar, como era natural, recebia todo o trabalho que lhe era exigido, procurando desempenhá-lo bem. Nalim esmerava-se na esperança de agradar seu senhor. Ela, desde que perdera a liberdade, não fizera outra coisa senão arquitetar planos de vingança. Mas como se encontrava em situação inferior, sem meios para executá-los abertamente, contava com a dissimulação e a astúcia para levá-lo a termo. Cutiá levou-as imediatamente aos aposentos onde deveriam trabalhar. Antes de mais nada, desejamos que nos descrevas a personalidade da jovem que deverá ocupar estas peças, para podermos idealizar um ninho adequado aos seus gostos pessoais, pediu Nalim. Tu as conheces, Cutiá? Sim, eu a vi muitas vezes, ainda pequena.
Faz precisamente 8 anos que deixou Tebas em demanda da Nícia, seu pai, irmão mais novo do pai do nobre Pecos. Depois que perdeu a mulher, desgostoso, retirou-se para lá estabelecer-se e fazendo educar a filha por grandes professores durante esse tempo todo. A jovem Otias deve andar pelos 18 anos. Tinha 10 quando se foi. Seu temperamento era arrebatado e ardente, como o de sua mãe. Gostava das fortes sensações e nasceu para mandar e ser obedecida. Já aos 18 anos, castigava com dureza os escravos que ousavam desobedecer-lhe as menores coisas, embora fosse bondosa para os que a serviam bem. É bem pouco o que dela sabemos, Solimar, mas ainda assim idealizaremos algo que lhe agrade. As duas moças, entretidas naquele trabalho onde seus gostos artísticos se manifestavam, esqueceram-se por momentos de sua situação naquela casa, pondo todo o seu esmero na escolha da ornamentação, recordando-se do passado que parecia distar não 2 meses, mas 2 séculos. As reformas idealizadas provocaram exclamações entusiásticas de Cotillard, que pressurosa acatava-lhe as sugestões. Elas estavam em seu elemento, principalmente na linha, no meio daqueles tecidos finíssimos, retirados das velhas arcas para sua escolha. Seus olhos brilhavam satisfeitos e sorria com prazer, como havia muito tempo não fazia. Assim decorreram mais alguns dias. Os preparos por toda a casa iam animados. Escravos iam e vinham, carregando objetos, auxiliando o serviço. Na linha esquecida quase de sua posição atual, comumente repreendia as escravas e frequentemente lhes ordenava quando necessitava de algum auxílio. Isto lhe valeu não poucos arrufos e um ódio cada vez maior. Estas por despeito, sentindo inveja de sua segurança, de seu gosto apurado, tendo que reconhecer-lhe a superioridade. Nalim desprezando-as na certeza de sua nobre origem. Solimar as compreendia e lamentava. Uma noite falou com Nalim sobre o assunto, ao que ela, dando de ombros, respondeu: Que queres? A nobreza, embora escrava, não se mistura com a ralé. Eu, apesar das circunstâncias, não esqueço minha família, honrando-a como fizeram todos os meus antepassados. Sou assim e dificilmente mudarei. Tenho intentado esforços sobre-humanos para poder viver na mesma ala com elas, utilizando-me das acomodações em conjunto. Já isto representa um sacrifício enorme para mim. Nalim, sei que te esforças, porém nós agora não podemos pensar como antes. Talvez o orgulho haja atraído para nós essa situação. Pode ser que para sairmos dela tenhamos que aprender a ser humildes, sabendo que somos todos humanos, com as mesmas necessidades físicas e o mesmo destino quando nossa alma deixar o corpo em busca do alívio das mansões celestiais. Mas lá certamente haverá separação para as hierarquias de nobreza. Não concebo uma mansão de felicidade sem as posições definidas de cada um.
pensa como muitos, mas eu acredito, segundo as lições que recebi de meu pai, que nós igualamos na morte, sendo apenas mais bem colocados os que melhores ações tenham praticados no mundo, dentro da pureza, bondade e tolerância. E pensas tu que uma escrava ignorante poderá ter esses sentimentos? Eu não creio. E nós, acaso não teremos? Não somos escravas? Mas nosso caso é diferente, bem o sabes. Narim fez um gesto de enfado. Estava longe de compreender o significado do elevado pensamento da amiga. Solimar compreendeu e calou-se. Uma onda de tristeza invadiu-lhe o amoroso coração. Desejava ofertar à companheira toda a compreensão que sentia da vida e das coisas, mas ela não conseguia compreender. Sentes o mormaço do verão inclemente? Não queres, Solimar, respirar um pouco da brisa noturna? Vamos sim, conversaremos mais um pouco. Ainda bem que podemos andar livremente pelos jardins quando deserto. Sentir-me-ia muito triste se não pudesse respirar o suave aroma das flores, sentindo a vida que nelas se manifesta. Pelo menos temos certas regalias que outras não têm. Temos momentos de folgas proporcionados pelas nossas funções. As duas, abraçadas, caminhavam ao longo das alamedas floridas. A noite estava maravilhosa, era tarde já, e o meio da noite se fazia sentir, embora o ar quente e parado do verão rigoroso convidasse ao convívio das árvores e dos lugares mais amenos. Continuavam o passeio trocando ideias sobre o passado, confidências dos tempos felizes. Nalim contava de sua casa, de seus pais e de seus familiares e de sua infância. Solimar falava do pai e quem amava profundamente e que lhe ensinara tudo quanto sabia. Ele era de nobre estirpe, mas dedicava-se ao ocultismo e desapegava-se completamente das riquezas terrenas. Sua mãe, inexperiente, dirigia tudo, pois que o pai ausentava-se constantemente em viagens de estudo. Assim, acabaram perdendo a maior parte de seus haveres. Enquanto o pai fora vivo, não se haviam preocupado. Mas depois de sua morte quase súbita, elas viram-se envolvidas pela miséria. Venderam a propriedade e compraram uma casa pequena. Pela condescendência de sua mãe, os escravos foram libertados, conservando apenas os serviços de sua velha ama e o velho jardineiro que se negava a deixá-las. Solimar, em virtude das circunstâncias, havia recorrido ao trabalho para auxiliar nas despesas. Copiava hieróglifos nos longos papiros para os nobres e ainda tecia à mão finos véus para suas antigas amizades. Iam vivendo resignadas, quase felizes, até que um dia, quando voltava de entregar um trabalho, fora agredida e subjugada. Quando acordou, já se encontrava na expedição que se apressava para o regresso. Debalde implorava a liberdade, alegando que as necessidades de sua mãe. Inutilmente chorava de medo e de angústia, pensando no golpe que atingiria o coração amoroso de sua progenitora. À noite, sozinha, em uma tenda escura, chorou dolorosamente e adormeceu exausta. Acordou em um lindo jardim florido e sentou-se num banco, esperando algo sem saber o que.
De repente, viu surgir a figura veneranda de seu amado pai. Rejuvenescido e feliz, ele lhe sorriu, abraçando-a carinhosamente. Filha, não chores. Sabe que nascemos na terra para aprendermos a viver bem. Sua experiência no setor que vais iniciar ser-te-á aproveitosa no futuro, e podes conseguir muito progresso dessa tua passagem terrena. Ela pensou na mãe e novamente se entristeceu. Ele, porém, sentindo-lhe o pensamento, disse: Ninguém fica só no mundo. Deus não desampara ninguém. Volta às tuas obrigações carnais, resignada, e procura cumprir bem tua missão. Tu mesma a solicitaste anteriormente. Faze tudo para evitar o fracasso, dando-lhe um suave beijo na testa escaldante, desapareceu. Solimar despertou com uma repousante e confortadora sensação. Quando se recordava daquele sonho venturoso, seus olhos se marejavam. Não é fácil transformar emoções em palavras. Os sentimentos que tocam nossa alma perdem substância quando transformados em linguagem comum. Solimar gostaria de contar à companheira o que sentia. Todavia, aquelas emoções eram intraduzíveis. Percebia que Nalim não teria condições de entender. Calaram-se ambas. Caminharam em silêncio. A brisa noturna, suave e aromática, provocara nela sensibilidade e romantismo. As estrelas faiscavam na laje imensa do infinito. De repente, rasgando o véu daquele silêncio encantador, ergue-se nos ares um canto ardente e apaixonado. Uma voz dolente e harmoniosa cantava, revelando toda a sua sensibilidade de artista. As mulheres pararam fascinadas. Solimar deixou-se embalar suavemente pelo fascínio daquele instante de calma e de feliz emoção. Nalim sentiu-se extremamente surpresa, reconhecendo a voz e a canção que a atraíra, ocasionando sua prisão. Era a mesma voz, embora mais pura, mais emocionada, a mesma canção de lamento, de chamado amoroso. Apesar das pujantes recordações trazidas ao seu espírito por aquele canto dentro da noite, o mesmo fascínio que sentira anteriormente renovou-se naquele instante. Mudas, sem sentir quase, trocaram um olhar surpreso. Depois, cautelosamente, se dirigiram para o local de onde provinha a melodia. Guiando-se facilmente pela direção do som, avançaram mais alguns passos, parando admiradas. Sentado num banco, próximo ao pátio externo dos aposentos do dono da casa, este cantava completamente alheio ao resto do mundo. Seus dedos percorriam o alaúde com maestria, e seus olhos fixos em um ponto indefinido revelavam o aspecto de sua alma sonhadora. Seu espírito, cansado das aventuras fáceis de salão, buscava na música alento para sua alma. As duas mulheres paradas observando escondidas. Então fora ele, pensou Nalim, que com a magia de sua voz a atraía para a vergonha e a escravidão. Mas ela havia de se vingar-se, fosse como fosse, jamais o perdoaria. Seu corpo esbelto tremia pelo enorme esforço que fazia para controlar-se e não avançar para ele.
dizendo-lhe tudo o que ia na alma. Seus lábios cerraram-se com a força e foi entre dentes que ela murmurou imperceptivelmente: ele não perde por esperar, ele me pagará. Solimar nem a ouviu sequer. Elevada pela cena que presenciava, aquele homem másculo, de uma beleza e atração extraordinárias, não podia ser mau, não podia ser completamente empernecido. Uma vez que sua alma conseguia vibrar com tanta delicadeza na interpretação de uma canção amorosa, sentia uma vontade infinita de fazer algo em benefício dele. Prometeu a si mesmo auxiliá-lo a encontrar-se a si mesmo, estimulando o seu lado bom. Seria uma pena, pensava ela, que um homem possuidor de tantas vibrações amorosas na voz passasse a vida iludindo, ignorando o seu verdadeiro significado. As emoções daquelas duas formosas criaturas, frente ao mesmo acontecimento, eram muito diferentes. Uma servindo revoltada, pensando somente na vingança, a outra acariciando a mão que a ferira. Qual das duas seria mais feliz? Aquela que se recordava constantemente da agressão sofrida, revivendo e alimentando as sensações daqueles terríveis momentos, ou aquela que, esquecendo o que sofrera, libertara-se das penosas recordações? Aquela que sofria por ver-se nivelada com pessoas que julgava inferiores? Ou a que não se julgava superior a ninguém, sentia-se rica e bastante para ajudar os que a feriram? Certamente Solimar era muito mais virtuosa. Ocultas atrás de alguns arbustos, esperaram que a canção terminasse. Pecos permaneceu alguns instantes em muda contemplação. Momentos havia em que sentia um vazio interior, o desejo de algo que não sabia precisar, uma saudade indefinida. Aquela noite não conseguira conciliar o sono. Inspirado por um desejo vago, tomara do alude e dirigia-se ao jardim. Seus dedos percorreram o instrumento ao acaso, seu pensamento divagava. Olhava o céu cheio de estrelas e pensava: que mistérios se ocultavam naqueles pontinhos distantes? Que poderosa força os engastava no teto celeste? Certamente Osíris lhe havia destinado uma companheira. Nunca amara mulher alguma. Suas conquistas eram ocasionais e superficiais. Deixava-se amar por elas displicentemente, certo de que nunca amaria. Julgava-se insensível ao amor e sentia-se frustrado por isso. Era como se estivesse perdendo algo precioso. Então seus lábios se abriram para cantar aquela canção, num lamento ardente e apaixonado. Vejo no negro manto da noite a sombra esvoaçante dos teus cabelos, no brilho das estrelas cintilantes, o apelo amante dos teus olhos belos. Sinto no vento acariciante que passa a magia do teu ser envolvente. No ruído das folhas sussurrantes, o eco dos teus passos macios e leves. No entanto, procuro-te, ó forma florescente, gritando ao eco teu nome inexistente, buscando nas mulheres teu vulto fascinante, não o reconhecendo neste meio ambiente. Ó, ser etéreo e lindo, que adivinho perto,
que sentes meu anseio de amoroso eleio. Revela-te aos meus sonhos no caminho certo, para que eu possa entregar-me sem receio, bendizendo a vida na musa inspiradora, bendizendo a morte que conduzirá a vida. Depois de alguns momentos de muda contemplação, Pecos, mais reconfortado, recolheu-se aos seus aposentos. As duas, ainda silenciosas, se abraçaram.